Pessoal, exercício 8 aí, o reservatório cilíndrico de raio igual a 50 centímetros. Em um reservatório cilíndrico, colocou-se uma pedra e elevou em 35 centímetros o nível de água. Vamos determinar o volume da pedra. Então, esse exercício aí é o seguinte, olha só, vou colocar aqui o cilindro, ó. Então, a gente tem aqui o cilindro, né, representando aí esse reservatório aí. E ele estava com uma determinada quantidade de água nele, né? Então vamos supor que ele tinha água até um determinado nível aqui, ó. Ele tinha água até aqui, a água estava aqui. Aí jogou uma pedra lá dentro, né? A pedra caiu lá dentro e aí subiu o nível de água, né? Aqui no cilindro. E o aumento no nível aqui de água foi de 35 centímetros. E quer saber o volume dessa pedra. Apesar de não saber qual é a forma geométrica, e mesmo se souber, às vezes você não conseguir qualificar dentro de dos sólidos que a gente conhece, o que a gente tem que pensar que o volume dessa pedra aqui, ele é na verdade todo esse volume de água que cresceu aqui, ó. Então, esse volume de água que cresceu aqui é como se fosse um cilindro aqui, ó. Aqui, ó, é como se fosse um cilindro aqui, ó. E essa faixa de água que subiu aqui, ó, é um cilindro de 35 centímetros de altura, que foi o que a água subiu, e de raio da base, que continua o mesmo raio da base de 50 centímetros. Então, se eu quero saber o volume da pedra, basta calcular o volume desse cilindro, que vai ser a área da base vezes a altura. Deixa eu voltar aqui, tirar aqui, colocar a altura aqui, ó. A área da base vezes a altura. A área da base é πr ao quadrado, onde o r vale 50, então vai ficar assim, vezes a altura, que é 35. Então, vou fazer aqui, ó, 50 ao quadrado. Então, 50 vezes 50 vezes 35 vai dar um total aqui, ó, de 87.500, né? Deixa eu voltar aqui só para organizar isso aqui, ó. 87 mil aqui, ó. Então, 87.500 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da pedra. É o volume da quantidade de água que foi deslocado aí. Exercício 9, considere o galpão, né, na forma de um prisma e determinar o volume de ar contido no galpão. Ou seja, o volume de ar é a capacidade, é o volume do galpão, o volume do prisma. O volume de um prisma é sempre a área da base vezes a altura. Você tem que pensar o seguinte, a base dele é essa figura aqui da frente, ó. Isso aqui é a base, porque é a mesma que tem aqui na frente e a mesma que tem lá no fundo, certo? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, você vai pensar, vamos pegar aqui, vamos dividir isso aqui em duas coisas, ó, para saber a área dessa base. A gente tem esse retângulo aqui, certo? Que ele tem 8 de base e aqui ele tem 3 de largura. Então a área desse retângulo aqui, ó, vai ser 8 vezes 3, mais a área desse triângulo aqui, ó. Desse triângulo aqui, ó, mais a área do triângulo. A área do triângulo tem que pensar o seguinte, ó, isso aqui é a base dele e a base dele é a mesma daqui de baixo, vale 8. Vezes a altura dele é isso aqui, ó. Como a distância daqui até aqui é 5 e a distância daqui até aqui é 3, então essa altura aqui mede 2, ó. Então base, que é 8 vezes a altura, que é 2, dividido por 2, certo? Então vai ser aqui, ó, a área total vai ser, a área da base, quer dizer, a área da base vai ser 3 vezes 8, que vai dar 24, mais aqui cancela esse com esse, vai dar 8, ó. Então vai dar 32, aí não falou unidade, aí vamos supor que é centímetros, tá? Centímetros quadrados vai ser a área da base. Então a área da base, que é isso aqui da frente, é 32 centímetros quadrados. Então, o volume vai ser 32 vezes a altura. A altura é a distância entre as duas bases, que nesse caso aqui é 12. Ó. Então, 32 vezes 12 vai dar um total de 384 centímetros cúbicos o volume desse prisma aí. Beleza? Exercício 10. Um prisma reto é tal que sua base é um triângulo equilátero cujo lado mede 4 raios de 3, que é essa figura aqui. Né? E o seu volume é igual ao volume do cone, de um cubo de aresta 4 raios de 3, que é isso aqui. Ó. Então, vamos determinar a área total do prisma. Para saber a área total do prisma, a gente precisa determinar essa altura aqui. Ó. E aí a gente vai trabalhar com a igualdade dos volumes. Vamos pensar no cubo. O volume do cubo é multiplicar
comprimento vezes largura vezes altura, ou seja, é 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3 vezes 4 raiz de 3. Ó. Aqui 4 vezes 4 vai dar 16, raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, 3 vezes 16 vai dar 48, 48 vezes 4 aqui ó, vai dar 192, raiz de 3 centímetros cúbicos, esse é o volume do cubo. Agora vamos pensar aqui no volume do prisma. O volume do prisma, né, vai ser a área da base vezes a altura. A área da base, como a base aqui é um triângulo equilátero, vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. L ao quadrado, como L é 4 raiz de 3, 4 raiz de 3 ao quadrado vai dar 4 ao quadrado, 16, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 vezes 16 aí vai dar 48, então esse é o volume do L ao quadrado. Então vai ficar 48 raiz de 3 sobre 4 vezes a altura que a gente não sabe, então vou chamar de H. Beleza? E aí aqui vai ficar 48 dividido por 4, aqui vai dar 12. Então vai dar 12H raiz de 3. Esse é o volume do prisma, que é igual ao volume do cubo. Então quer dizer que 12H raiz de 3, aqui é H, é igual a 192 raiz de 3. Cancela raiz de 3 com raiz de 3. O H vai ser 192 dividido por 12. 192 dividido por 12 vai dar 16. Então, a altura é igual a 16. Beleza, uma vez determinada a altura, vamos calcular então a área total do prisma. A área total do prisma vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. Então, vou até colocar aqui, ó, a área total. Vai ser a área lateral mais duas vezes a área da base. Tá, área lateral. Como que eu calculo a área lateral? Se você observar aqui, são 3 retângulos. Todos eles de base 4 raiz de 3 e a altura H, que é igual a 16. Então, a área do retângulo é fazer 4 raiz de 3 vezes 16. Então, 4 vezes 16 aí vai dar 64 raiz de 3. Né? Como são 3, então aqui vai dar 64 raiz de 3, 64 raiz de 3, multiplicado por 3, vai dar 192 raiz de 3, a área lateral. Área da base. A área da base é a área do triângulo equilátero, que a gente já calculou aqui, ó. Cancelando esse com esse, deu 12 raiz de 3. Vezes 2 vai dar 24 raiz de 3. Somando-se os dois, 192 mais 24 aqui, ó, vai dar 216 raiz de 3 centímetros quadrados, que isso é área e não volume. Beleza?